Já voltamos com Fala Rio Grande, direto com as notícias do esporte nessa sexta-feira, hoje com o nosso Rafael Rezende. E aí, Rafa, tudo bem certo, nessa sexta-feira aí? Tudo certo, boa tarde para você, todo mundo que está acompanhando o Fala Rio Grande, uma sexta-feira pré-jogos, né? A gente tem jogo do Inter amanhã e do Grêmio no domingo, então a gente vai falar bastante sobre isso. Pois ontem, né, os reforços para o ataque tricolor foram apresentados oficialmente. O que tu vai trazer de detalhes para a gente agora, Rafa? Isso, a gente vai ver um pouco sobre a coletiva, né? A coletiva que foi tripla, a gente pode dizer assim, do João Pedro, do Bessosi e do próprio Dr. Antônio Brum, que falou depois, fez um apanhado geral sobre as contratações do Grêmio nessa janela. A gente vai mostrar aí sobre os reforços para o ataque do Grêmio, lembrando que hoje o Grêmio também apresentou dois jogadores, está apresentando, na verdade, dois jogadores para a defesa, o goleiro Kaique e o zagueiro Rodrigo Eli. Mas vamos conferir aí o que falaram João Pedro e Lucas Bessosi. O ataque gremista agora tem mais opções. Os atacantes João Pedro, ex-Fenerbahçe, e Lucas Bessosi, que veio por empréstimo do Lanús, foram apresentados oficialmente no CD Luiz Carvalho. João Pedro foi contratado principalmente pela versatilidade. Ele falou sobre isso e também sobre a oportunidade de jogar ao lado de Luis Soares. A questão, como eu disse, de fazer várias funções acaba sendo uma coisa adicional. Obviamente esse problema vai ser do Renato, né? Que é um problema bom, né? Mas, bom, tá do lado do Luiz no ataque, poder, né? Ter a oportunidade, talvez, estar do lado dele, vai ser, como eu disse, eu gosto de dizer sempre divertido, porque quando tá ali dentro é o que eu gosto de fazer. O novo camisa 11 do Tricolor teve propostas de outros clubes para retornar ao Brasil, mas explicou por que escolheu o Grêmio. Parece até clichê, mas não tive dúvidas no momento. É óbvio que é um prazer poder ter esse interesse de outros clubes, mas o pensamento foi desde o começo do Grêmio, tanto que o esforço foi feito da parte do clube, mas de todas as partes para que se concretizasse o mais rápido possível. Óbvio que o final de mercado sempre acaba atrapalhando um pouco, mas como eu disse no começo, era o Grêmio, para mim é uma oportunidade muito grande, independente do que eu já fiz na minha carreira, para mim é uma oportunidade muito grande, eu não tive dúvida. Bessosi recebeu a camisa 22. A promessa argentina falou um pouco sobre suas características dentro de campo. Me gusta jugar más que nada por lo que es izquierda, a pierna cambiada. Y no, me gusta mucho, yo soy extremo, así que me gusta jugar mano a mano, asociarme con compañeros. Así que eso es lo que más me gusta de mi juego. O jogador de 20 anos também revelou um bastidor da sua chegada e disse que sentiu um pouco de vergonha de estar ao lado de Soares. Y un poco de vergüenza porque yo lo veía en la tele en el Barcelona, junto a Messi, Neymar, y ahora tenerlo acá al lado, la verdad que es una felicidad enorme y espero, si me toca jugar, poder hacerlo de la mejor manera junto a él o quien sea del equipo. Depois das entrevistas dos atletas, o vice-presidente do Grêmio, Antônio Brum, falou um pouco sobre a janela de transferências do clube. A janela do meio do ano ela não é a janela principal do futebol brasileiro, ou seja, a nossa janela principal em tempo de extensão, em número de contratações, normalmente é de janeiro. Acho que a gente já tinha feito um volume bem grande de contratações que fazia parte do projeto de reformulação do elenco, tanto de chegadas como de saídas. E essas 6 contratações que a gente fez agora, elas vêm para complementar em posições. A gente não foi atrás de nomes assim, o fulano está livre, o outro está. A gente foi buscando dentro do nosso mapeamento o que a gente precisava para reforçar o time. Então, as contratações, veio um jogador de força e velocidade pelo lado direito, um pelo lado esquerdo, veio o João, que atua em várias funções no ataque, pode jogar de centroavante também. E a gente tentou reforçar em todas as posições. Acho que a nossa janela foi positiva. Pois é, então apresentações oficiais aí, né, Rafa? Isso, a gente vai ver na sequência já, Rafa, que o Bessosi, que foi apresentado ali, estava um pouco tímido até, comentou um bastidor, né? Ficou com vergonha de treinar ao lado do Luis Soares, que era um ídolo da sua infância. Ele já participou do jogo treino que o Grêmio realizou ontem, o Grêmio ganhou o jogo treino
por 2-0, justamente com 2 gols dele, né, Rafa? A gente tem aí as imagens para mostrar. O Pessoas, então, fez os gols, já está se adaptando ao time aqui de Porto Alegre. Teve um gol ali que foi só completar para as redes, acredito que seja esse, né? O André Cruz, ele só completa para as redes. Agora o outro foi um belo gol, né, Rafa? Gol por cobertura. Então o Pessoas aí está se adaptando ao time do Grêmio, aí tá o gol dele de cobertura. Qual a idade dele, viu? 20 anos, apenas 20 anos. Jogador novo aí, né? É uma promessa, né? O Grêmio faz uma aposta no jogador, traz por empréstimo do Lanús, né? E o jogador ele tem uma valorização muito alta, né, Rafa? Deve ter vindo com um passe fixado, a gente não sabe o valor desse passe do Besossi, mas não deve ser muito barato não, né? Mas o Grêmio, na verdade, está investindo nele, apostando, na verdade. O jogador aí pode dar certo, pode não dar, como é um empréstimo. Acho que o Grêmio fez muito bem, é um jogador que promete muito aí pro futuro, foi campeão do Mundial com a Argentina, então é um jogador que tem um futuro, pelo menos a partir de agora, nessa perspectiva muito legal aí o Besossi. Bom, e vamos dar sequência, até porque tem no radar Grêmio e Vasco, é isso? Isso, a gente vai falar sobre Grêmio e Vasco, né, Rafa? Na verdade, Vasco e Grêmio, o jogo é lá no Rio de Janeiro. As duas equipes vão se reencontrar depois de terem disputado a Série B do ano passado, né, Rafa? A gente lembra que o Grêmio passou alguns momentos ruins na temporada passada, depois melhorou, depois piorou de novo, o Renato chegou e aí o Grêmio melhorou de vez, fez o acesso tranquilo. E na Série B no ano passado aí, o Grêmio contra o Vasco da Gama, o Vasco saiu vencendo, né? Fez o gol primeiro, depois o Grêmio virou. Foi um jogo bem disputado, né? Os times vivem em momentos totalmente distintos hoje, né, Rafa? Distintos um do outro e também de tanto o Grêmio quanto o Vasco na Série B do ano passado. O Vasco tá muito mal, né? O Vasco no ano passado fez uma boa Série B, conseguiu acesso. O Vasco foi vendido, né, para 777. Tem a questão da SAF não ter feito os investimentos que prometeu, trouxe alguns jogadores que não deram certo. O próprio Pedro Raul, que foi a grande contratação do Vasco, já foi até vendido de novo. O Vasco vive momentos turbulentos, dentro e fora de campo. Está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e vai enfrentar um Grêmio que no ano passado, como eu disse, fez uma Série B mais ou menos, a gente pode dizer assim, e nesse ano começa muito bem, né, Rafa? Tem o Luiz Soares, é claro, teve toda a polêmica, trouxe bons reforços, nomes importantes, e o Grêmio é franco favorito, não é verdade, né, Rafa, para esse jogo contra o Vasco da Gama, mesmo jogando no Rio de Janeiro. É claro, o Vasco tem a pressão da torcida e vai jogar por uma vitória ali, talvez até um empate para o Vasco seja negócio contra o Grêmio. Mas o Grêmio é o favorito e eu apostaria, se tivesse que apostar, numa vitória do Grêmio mesmo fora de casa. Então tá, vamos ver o que vai acontecer. Mas olha, vamos falar de Internacional agora? Pode ser, Rafa? Isso, a gente vai falar do Inter, Rafa, porque o Inter tem a decisão na terça-feira, né? A gente sabe disso, o Inter contra o River Plate, tá todo mundo pensando nisso, a torcida. E a gente pode dizer que até o técnico Eduardo Cudê, né, Rafa? A gente vai ver na reportagem que a gente vai exibir na sequência que o Inter deve ir com um time misto ou alternativo para esse jogo diante do Corinthians. É um jogo importante, o Inter precisa vencer para se recuperar no Brasileirão, tem a rivalidade com o Corinthians, mas o Inter deve poupar alguns atletas. O Inter enfrenta o Corinthians neste sábado às 6h30 da noite no Beira-Rio. Apesar de precisar da vitória para espantar os maus resultados e subir na tabela, a tendência é que o Colorado vá com um time alternativo. Isso porque o foco do clube é o confronto pela Libertadores. A provável escalação do Inter tem Rocher no gol mais uma vez, Bustos na lateral direita, Vitão e Nico Hernandes na zaga e René na ala esquerda. No meio, o Colorado deve ter várias mudanças. A tendência é que Cudê escalhe um tripé, com Rômulo, Campanharo e Bruno Henrique. Lá na frente, o time deve ter Maurício voltando de lesão, junto com Pedro Henrique e Luiz Adriano no comando de ataque. Nesse time provável, as atenções vão estar voltadas principalmente para 2 jogadores. Um deles é Maurício. Recuperado de lesão, o atleta de 22 anos pode ganhar uma vaga no time titular, já que Depena não vem bem nos últimos jogos. O camisa 27 é uma alternativa de velocidade e intensidade para o meio. Inclusive, foi essencial para talvez a melhor partida do Inter no ano, contra o Independiente Medellín, no Beira-Rio. O outro jogador que, se ganhar destaque, pode virar um titular é Pedro Henrique. Também recuperado de lesão, o camisa 28 é um atleta considerado versátil e pode atuar em pelo menos 3 funções do ataque colorado. Aliada à má fase de Wanderson, uma boa partida diante do Corinthians pode escalar PH contra o River Plate. Caso vença o time de São Paulo, o Inter pode chegar até a 9ª colocação e se aproximar do G4. A expectativa é de 30 mil torcedores no Beira-Rio.
Vamos ver, saberemos amanhã, mas tem 2 jogadores, né, do time titular do Inter que a torcida tá bem na bronca, né, Rafa? É isso, a gente até citou, né, Rafa, aliar com o que a gente mostrou na reportagem do Pedro Henrique e do Maurício poderem demonstrar um bom futebol contra o Corinthians e ganharem uma oportunidade no time titular. Tem 2 jogadores, 2 atletas que não estão nem um pouco bem, a gente pode dizer assim, né, Rafa? O Wanderson é um deles, que a gente até citou que pode perder a vaga para o próprio Pedro Henrique, ali que está voltando de lesão. O Wanderson, ele tem lampejos na temporada, né? Boas atuações, bons dribles, mas nunca consegue engrenar, não conseguiu em 2023. E o outro é esse que a gente está vendo fazendo o gol contra o Goiás, que foi o Depena, né? O Depena fez alguns gols nesse ano, fez boas partidas, assim, boas contribuições, assistências, mas vive uma temporada muito instável, né? A gente sabe que ele tem um problema extracampo, né? Um problema grave de família, problemas pessoais, a gente pode dizer assim, e isso pode estar, é claro, impactando no desempenho dele dentro do campo. Só que o Depena está comprometendo em alguns lances, né? No próprio jogo contra o River Plate, Depena jogou os 90 minutos e praticamente não encostou na bola, né, Rafa? Ele tentava marcar, ele não conseguia marcar, não conseguia avançar. Então esses 2 jogadores são assim os mais cotados para o Inter tentar fazer uma mudança. O Maurício é titular do Inter, né, Rafa? Quando ele estiver recuperado, ele vai ingressar naturalmente na vaga, provavelmente do Depena, e aí resta saber se o Mano vai... Se o Mano não, se o Eduardo Cudê vai tirar o Wanderson e colocar o Pedro Henrique. É, exatamente. O Mano gostava muito do Wanderson, né, Rafa? Então teve até aquela bronca do Mano com o Pedro Henrique. O Pedro Henrique era o artilheiro e ficava no banco. E o Cudê tá mantendo o Wanderson. É claro que ele não teve o Pedro Henrique ainda em boas condições, mas talvez seja, não nesse jogo, é claro, o Wanderson deve ser inclusive preservado no jogo contra o Corinthians, mas no jogo da terça-feira que o Inter pode ter aí o seu time praticamente todo à disposição. A gente vai ver se o Cudê vai com o Wanderson ou o Pedro Henrique, ou se vai com o Depena ou o Maurício aí. Algumas dúvidas no Inter para a decisão de terça-feira. Inclusive, por onde anda, né? Por onde anda Mano Menezes? Fica a pergunta aí, Rafael Rezende. Eu arrisco dizer que o Mano termina o ano empregado, né? Tem muito time no Brasil dando mole, né, Rafa? O Atlético Mineiro, então, não vence há 10 jogos, o Filipão tá balançando lá, então, olha, o Mano não fica muito tempo sem emprego não aqui no Brasil. Vamos lá, preciso dizer, né, que até o foco da torcida tá nesse jogo aí contra o River, que a gente citou agora há pouco, vai ser na terça, né? Isso, e o Inter, a gente citou na matéria que a projeção de público do Inter para amanhã, para Inter e Corinthians, é de 30 mil pessoas. A projeção para Inter e River no Beira-Rio é de 50 mil pessoas, Rafa. Pode ser o maior público do ano no Beira-Rio. É o jogo mais importante que o Inter tem nos últimos anos. Teve aquele jogo contra o Boca Juniors também, mas agora a decisão é em Porto Alegre. Então o Inter tem uma decisão importante desde 2019, talvez não tivesse um jogo tão importante no Beira-Rio quanto esse contra o River Plate, é um grande adversário também. Então a projeção do Inter é de 50 mil pessoas no estádio. Então tá, fechou, Rafa. Valeu por hoje, valeu pela semana também. Segunda-feira tu volta aqui. Fechou, Rafa, é isso aí, até segunda. Valeu. Dani Boy, quase 2 da tarde. Vamos lá, Dani Boy.